Olá, tudo bem? Você vai assistir agora a um trecho de um dos episódios do Improvisa Podcast. Mas se você quiser assistir ao episódio na íntegra, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E eu também queria te falar que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, na descrição também tem os links. Não deixa de curtir, compartilhar muito esse vídeo aqui de corte e se inscrever nesse canal também. Mas não esquece de se inscrever no canal principal do podcast. Feita lá, não ia viralizar, né? E você não ia tomar essa proporção toda que você tomou. Então eu acho muito legal a gente frisar isso de que a gente precisa sempre ter um objetivo na qualidade, né? Você Sim. começou falando, eu sempre quis fazer o trabalho bem feito. E isso pra mim é o que vale, eu também. Eu tô no Brasil, eu estudo música árabe há mais de 20 anos e eu sempre quis fazer música árabe bem feita. Independente se eu tô no Brasil, né? Independente se eu tô fazendo uma cultura que não é do Brasil, eu quero fazer melhor. Tanto é que às vezes árabes me vêm tocar e falam, mas você não é árabe, você não tem nada de árabe, né? Justamente porque eu estudo como se eu fosse um árabe. Eu quero tocar tão bem quanto um árabe, né? Sim. E você começou a fazer aula de dança do ventre aqui no Brasil, né? E por que você escolheu o Egito? Ou você foi para outro lugar? Ou como foi esse processo de você sair do país, né? Você teve alguma preparação aqui? Fala, eu vou viver fora. Ou você simplesmente pegou suas malas e desembarcou no Egito e falou, vou tentar aqui, foi dançando e aconteceu. Como que foi isso? Foi um pouco de tudo. Então, eu já dançava, eu sempre trabalhei com dança, né? Antes de aprender a dança do ventre, eu sempre fiz aulas de balé e jazz e todos os tipos de estilos de dança, porque minha mãe é bailarina. A minha família vem da arte, vem da dança. Então, isso eu cresci nesse meio, né? Então, eu danço desde os 7 anos de idade, mas balé e jazz. Tá. E aos 15, eu comecei a dança do ventre, porque minha mãe começou a aprender a dança do ventre, e daí ela começou a me ensinar, né, a dança do ventre. Nessa época, com 15 anos, eu não tinha muito interesse na dança do ventre, porque o meu foco era o balé e o jazz, que me exigia muita dedicação, né, porque eu passava de manhã a parte na escola estudando e à tarde até a noite, o dia inteiro na escola de dança, estudando todos os estilos de dança. Mas só que minha mãe sempre insistiu muito, sabe? Ela sempre me incentivou muito, ela sempre queria que eu aprendesse a dançar, que eu aprendesse a dançar a dança do ventre. Então eu sempre tentei conciliar as outras danças com a dança do ventre. E chegou uma época que ela não queria mais dar aula. Então ela falou, Lu, você vai ter que dar aula no meu lugar. E naquela época a gente não tinha muitos profissionais, a gente não tinha muito acesso a nada. Eu falei, mãe, eu não estou preparada. Eu falei, eu não quero, eu não estou preparada. Eu só sei o básico. Ela falou, não, mas você consegue, você pode estudar, você... E ela sempre me incentivou, né? Eu falei assim, tá, então eu vou tentar. Então ela passou a turma que ela estava dando aula, né, de iniciante para mim. Mas eu senti uma responsabilidade muito grande. Mas foi uma coisa muito boa que a partir dessa responsabilidade que ela passou para mim, eu comecei a me dedicar e a estudar mais, porque eu queria passar o melhor para as alunas, né? Sim. Né? Não só aquilo, mas só que o acesso à dança do ventre, onde eu morava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, era muito pouco. Então eu comecei a estudar com outras professoras de outros lugares, a viajar e a poder fazer esses cursos de final de semana, né, esses cursos intensivos. Fiz com uma outra professora também na minha cidade, mas depois de um tempo eu já tive que tentar buscar conhecimento fora. Então, paralelo com o jazz e o balé, que eu também dava aula de jazz e balé, eu estudava a dança do ventre. E dava aula de dança do ventre. Então, mas a dança do ventre não era o meu ganha-pão, né? Era começou a ser mais por prazer, por hobby, e porque eu me interessei bastante também, né? Depois que eu comecei a estudar e dedicar mais, eu queria saber mais e queria aprender mais. Então eu fui me dedicando mais.
mas nunca foi o meu ganha-pão. Sempre o meu ganha-pão era o jazz e o balé e dar aula, né, dar aula com balé e jazz. Que legal. E depois de um tempo, eu fiquei em um desses cursos que eu estava fazendo, eu vi que tinha oportunidade de bailarinas trabalharem fora, em outros países árabes. E eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. Mas sempre achei que era uma coisa muito distante da minha realidade, que nunca eu ia conseguir fazer isso. Então era só uma coisa que passava aqui, mas não ficava, entende, na minha Sim. cabeça. Só tipo, ai, né? Que legal, que bacana, admirava, achava o máximo, mas achava que eu não ia ter essa oportunidade. E daí mas sempre tive essa vontade, né? Tipo, no coração sempre tive essa vontade, mas achava que isso não ia acontecer. Aí até que um tempo, depois de muito tempo, assim, estudando e dando aula, estudando, tentando, né, fazer os dois junto, aula de dança do ventre com jazz e balé, teve uma época que eu fiquei meio cansada, assim, de dançar mesmo, de dar aula, de ser professora. E eu resolvi tentar fazer, tipo, ser bailarina, né? Porque aqui no Brasil, a gente, antes de ser bailarina, a gente já é professora, né? A gente não tem muita oportunidade de ser bailarina, de poder experienciar a dança tanto como, tipo, como trabalho, né? Mas a gente aprende a dançar e daí a gente já está no mercado que para você se manter no mercado, você tem que estar fazendo evento, você tem que estar dando aula, você tem que estar, né, participando de competição, e não teve essa oportunidade da gente ser bailarina, de experienciar isso. Então eu queria ter essa experiência antes de começar a ficar velha, porque a vida de bailarina é curta. Então... Você ainda tem muitos anos para ficar velha. mas eu já tô aqui, já tô encarangada, já tô, né, porque não... Aí eu recebi uma oportunidade, eu estava me planejando, chegou uma época que eu já estava me planejando assim, poxa, eu quero ter essa experiência, então eu vou começar a guardar um dinheiro e vou me organizar para isso. Mas eu era casada, tipo, tinha uma união estável no Brasil, então a minha prioridade era sempre o meu relacionamento, e não o meu trabalho e ter esse sonho que eu achava meio impossível de ter essa experiência fora do Brasil, né, como bailarina. Mas até que um certo dia, tipo, o meu relacionamento não deu mais certo. E no outro dia foi uma coisa muito incrível. No outro dia, uma amiga minha que estava trabalhando no Egito, ela pegou e mandou uma mensagem para mim dizendo que na companhia que ela estava trabalhando, estavam precisando de bailarina e se eu queria trabalhar lá como, né, como bailarina. Aí eu falei, eu aceitei, tipo assim, eu não tive... Eu falei, sim, eu vou, eu quero. Já tô indo. Eu quero, já tô indo. Mas, na verdade, para mim, foram... tipo assim, eu tinha essa coisa em mente, mas não tava tão concreto ainda, sabe? Quando você não consegue ver o negócio ainda na sua frente, como você não enxerga a oportunidade, nada, tava muito, muito distante. E quando isso aconteceu, tipo, eu falei assim, não, eu vou. Mas só que as condições de trabalho, financeiramente, não eram as mesmas que eu tinha no Brasil. Eu ia ganhar, tipo, 4 vezes menos e tipo, né, ia trabalhar talvez ia trabalhar em grupo com o jazz e o balé e talvez com a dança do ventre. Mas, e não era especificamente a dança do ventre, entende? Tinha todo esse combo junto. Mas aí você viu essa oportunidade de chegar mais perto de onde você queria, né? Porque não é a oportunidade ideal, mas vamos ver o que dá. Sim. Na verdade, eu aceitei mais por questões de experiência. Porque assim, poxa, eu tava saindo e eu tava numa fase pessoal que eu queria sair do Brasil por questões de... Eu queria mudança, entende? Tipo assim, eu via que eu não tinha mais para onde expandir, tanto como professora, tipo, no que eu estava fazendo, né, como bailarina, e também em questão do meu relacionamento. Então, eu estava numa fase bem crítica, pessoal, e eu precisava de uma mudança, tipo, eu queria sair fora.
Eu não sei se era uma fuga também, com certeza, mas eu precisava dessa mudança. Então eu aceitei, né, essa oportunidade. E isso foi 2017, 17. fazem 5 anos. 5 anos que você já Sim, mora aí. Nunca mais sim, voltou assim só pra visitar e trabalhar, mas pra morar sim. nunca mais voltou pro Brasil. Não, eu sempre volto, todo ano eu vou pro Brasil, às vezes uma, às vezes duas vezes, só A para férias. visitar. E como que é a relação da dança aí no Egito, Lourdiana? Você chegou, você já se adaptou? A sua dança do ventre aqui foi suficiente? Você viu diferença? Tem diferença? Né? Porque a gente vê muita dúvida que assim, a dança egípcia é assim, a dança libanesa é assim, a dança assada é assim, mas na realidade eu queria te perguntar porque você está experienciando isso aí, né? Você está vivendo tudo isso. Sim, Como que foi essa sua transição de, não sei se teve uma transição de estilo, se você mudou a sua dança, como foi isso? sim. Ó, não, para começar, eu cheguei muito despreparada aqui, né? Aham. Eu acho que todo mundo que chega aqui chega muito despreparado, porque você está lidando com outra cultura, com Sim. outros hábitos, é outra religião, é tudo diferente. Então, eu tive eu demorei muito tempo assim para me adaptar aqui, porque eu queria entender, sabe, primeiramente a cultura, queria entender, por mais que a gente lê no Brasil teoricamente, e a gente sabe teoricamente tudo, vivenciar isso é totalmente Com diferente. Você certeza. está sentindo na pele, entende? Você está vendo, então é muito mais intenso. E também você entender a criação deles, como eles foram criados, a base toda, né, da estrutura de cultural. É muito importante você compreender tudo isso para você se adequar e se adequar ao mercado daqui, né? O que eles esperam, que eles acham que é uma belly dance, né? O que eles acham que é uma bailarina, que eles acham que tem que ter, o que não tem. Então, tem que se adaptar, porque no Brasil a gente também dança mais como um hobby. São poucas bailarinas que realmente têm a oportunidade de trabalhar com isso, né? Como bailarina. Sim. Então, você tem que se adequar a um mercado que é profissional e tem exigências, né? Tem uma exigência, é como qualquer outro emprego. E isso que às vezes não entra na cabeça de muitas bailarinas. Elas acham que só pelo fato delas saberem dançar é o suficiente. Não é. Não é suficiente só saber dançar só a técnica. Você tem muita coisa envolvida. Você tem que estudar. Eu tive que estudar muito. E eu apanhei muito, porque eu percebi que quando eu cheguei aqui, a minha dança não agradava a eles, né? Tanto que a companhia que eu comecei a trabalhar, eles não queriam que eu dançasse como belly dance, como dança do ventre. Eles queriam me colocar em grupo de jazz, né, com os outros shows de grupo, com o grupo, em vez de eu dançar sozinha, porque a minha dança não estava adaptada, né, não tinha o gosto deles, né, estava da mesma forma que eu dançava aqui no Brasil, que era algo mais performático, né, do que realmente o feeling, sabe, a conexão.